छाया आसमां देखो झूमता गगन है छाया आसमां देखो झूमता गगन Então vamos para a simbologia do Cavaleiro de Paus. Eu não quero me ater aqui a palavras-chave, mas como nós sabemos, cada arcano da corte representa uma personalidade. E o Cavaleiro de Paus, ele é muito entusiasmado, né? Ele possui muita energia, ele é sempre cheio de novas ideias, ou seja, ele está sempre criando novas ideias. Ele adora iniciar projetos, mas é aquele que tem muito problema para terminá-los. É a típica pessoa, né, que começa uma coisa e depois emenda em outra sem terminar o que estava fazendo. E é uma pessoa que possui muita paixão, né, se deixa levar muito pelos impulsos. E, inclusive, a consciência social dessa pessoa, muitas vezes, é revolucionária, ela é rebelde, né? E ela, muitas vezes, acaba não canalizando essa energia muito bem. E precisa de muita atenção nesse sentido, porque essa energia ela pode ser canalizada, sim, de maneira muito agressiva. Porque a gente está falando de uma carta, né, do elemento Paus. Então, o Cavaleiro de Paus, eu gosto de fazer essa comparação, ele dentro de, por exemplo, se a gente fosse traçar uma analogia com um filme moderno de ação, ele é aquele que morre primeiro na batalha. Vamos supor, ele morre primeiro no filme. Num filme de medieval, num filme de fantasia, ele é o cavaleiro que vai se jogar numa batalha sem pensar, sem estratégia e vai acabar morrendo. Diferente do Cavaleiro de Espadas, que quando a gente chegar no naipe de espada, a gente vai falar sobre isso. O Cavaleiro de Espadas, ele possui a mente, o racional, o elemento ar, então ele possui estratégias. Já o Cavaleiro de Paus, que é a energia, digamos, antagônica, né, do elemento ar, ele não possui estratégia. E o que acontece? Ele acaba morrendo primeiro na batalha. E traçando uma analogia que eu estava falando com filmes modernos, ele é aquele mocinho, galã, que tá lá naquele filminho assim de terror, teen, né? E de repente aparece um monstro no porão, ele vai lá ver o que é e morre, né? Então, ele tem muita energia, ele tem muitas ideias, mas ele precisa canalizar isso, ele precisa ter paciência. É o que falta, paciência, tranquilidade, estratégia no Cavaleiro de Paus. Então vamos começar falando agora aqui sobre, a primeira coisa é a posição do cavaleiro. Tá? Na visão de alguns autores, ele está o quê? Preparado, ele é tempestuoso. E o cavalo dele, como vocês podem ver, é um alazão, né? Uma coisa interessante que alazão significa o quê? Um cavalo vermelho e marrom. E tem exatamente essa cor. Ele tem uns tons avermelhados aqui na pintura, você pode perceber, né? Marrom com tons avermelhados, que faz alusão ao elemento fogo. É um cavalo forte, parece um garanhão enorme, né? Possui muita energia do elemento fogo, tá? E ele mantém a rédea do cavalo bem puxada, que ao mesmo tempo, né, a gente pode perceber como se o cavalo ele estivesse ali pronto para partir para o ataque junto ao cavaleiro, ou na verdade ele estaria tentando frear essa impulsividade do cavalo, né? E o cavalo seria ele mesmo, né? Como se eles fossem uma coisa única, não dual. E é muito interessante, porque tem essa carta fala muito sobre frear a impulsividade. Então, sempre que vocês forem ler, lembrem disso, não guardem palavras-chave. O tarô, né, que eu gosto muito desse tarô aqui,
que foi ilustrado pela Pamela Smith, é que ele é muito interessante, é o melhor tarô que existe para você aprender, porque ele é muito visual, tá? Ele é muito visual. A armadura, né? A armadura representa proteção, mas você vê que ele não tem armadura, a gente não consegue ver a armadura no corpo inteiro dele, tá? Na cabeça. E engraçado que a gente tem a cabeça, né? O primeiro signo do elemento fogo é Áries, que rege o que é a cabeça. Mas sem viagens aqui, representa a proteção e representa também a inflexibilidade do elemento fogo, né? Aquilo que persegue cegamente por algo, tá? A pluma vermelha, a gente vê essa pluma vermelha, né? A gente tem essa alusão da pluma vermelha, essa ligação com o arcano da morte, com o arcano do sol, que eu já falei aqui. Então vai aqui na playlist, que está na descrição, e assiste todas as aulas, se você não assistiu ainda, dos arcanos maiores. E a pluma vermelha representa o quê? O sol e a morte, né? A gente pode fazer uma alusão. Olha que interessante, o sol e a morte representam o signo de Escorpião. O sol, o elemento, tem uma afinidade zodíaca com o sol na astrologia. E a morte com o Escorpião. Qual é o regente de Escorpião na astrologia tradicional? Não é Plutão, né? Já falei que, inclusive, a carta, o arcano do julgamento, ele se liga muito ao arcano da morte. Então assiste lá o arcano da morte. Mas na astrologia tradicional é Marte, que tem a ver com o ataque, com a impulsividade também, né? Com a vingança, com o desejo, né? De estar sempre por cima. E o Sol em Marte. Sol e Marte, né? Então a gente pode ter junto aí Sol e Marte também. São duas coisas ligadas ao elemento fogo, que a gente pode ter em vista. Essa carta é muito Sol, essa carta é muito Marte, essa carta é muito Leão, essa carta é muito Áries, tá? E a assertividade também, representa a assertividade, a vitória, o fogo, o fogo, né? O desejo. E tem uma frase muito interessante que eu estava lendo num livro sobre simbologia do Tarot Rider-Waite, que a autora usa essa frase, que em português seria tipo assim: uma criança ferida teme o fogo. Eu achei isso bem interessante, então guardem essa frase. A túnica é amarela, né? E aí, na visão de alguns autores, eu não sei, mas eu preciso falar para vocês, representa mania, repetição, cegueira, né? A cor amarela, na verdade. Imaturidade também. A gente lembra lá no arcano do louco que eu falo sobre as cores verde e amarelas que representam imaturidade e inocência. E a gente tem umas salamandras aqui que estão, no caso, ilustradas na túnica, né? Que representam o elemento fogo, né? O elemento alquímico fogo. E eu já falei nas outras aulas sobre isso também, sobre a salamandra. A salamandra né, na mitologia, ela é capaz de passar pelo fogo, ela não se queima no fogo, né? A gente tem um deserto aqui atrás. O deserto é vazio, né? Ele representa o objetivo em vão, vago, uma terra de ninguém, o calor do momento, o calor do elemento fogo, né? Ele é selvagem, mas ele é um lugar também, é um espaço é um lugar que possui muito espaço, muito amplo, para se construir coisas novas. Então tem essa ideia da criação de ideias, tá? Esse arcano aqui, eu vou fazer depois uma aulinha para vocês aqui no Instagram, para você descobrir qual que é o seu arcano, qual que é o seu arcano maior, o seu arcano da corte, perdão, de acordo com o seu mapa natal. Eu vou explicar isso para vocês, vai ser muito bem bacaninha essa aulinha. E ele possui aqui um bastão na mão, né, que representa o elemento fogo, o elemento paus, em posição de confiança, né, de vitória, tá? Mesmo diante dos desafios. Que desafios? Do deserto. Então é a confidência. Eu ia falar uma coisa aqui que eu falei, né? Erroneamente, algumas pessoas acham que esse arcano aqui né, representa quem nasceu entre o dia 13 de novembro até 12 de dezembro, uma coisa assim. Mas na verdade isso aqui está errado, porque você tem que ver de acordo com esse período, mas também de acordo
com o grau do seu ascendente. Então, não é bem assim que funciona. Eu falando sobre isso, eu nunca falei isso nas outras cartas, porque existe muita coisa errada em relação às ligações astrológicas, né, das afinidades astrológicas dos arcanos, de todos os arcanos, maiores e menores. Inclusive, eu tenho um curso completo sobre isso, de 18 horas na Hotmart, que você pode procurar, ou entre em contato com o Espaço Merkaba, com a Samantha também. E vamos prosseguir, gente. As pirâmides. Bom, as pirâmides eu achei bem confuso quando eu fui pesquisar sobre a simbologia. Muita gente vai, né, quer sempre procurar uma coisa assim meio holística e mística sobre as pirâmides, né? Mas eu vi uma interpretação muito boa, falando que assim, as pirâmides são um recado para a humanidade, né? A partida para uma longa jornada em outro mundo. Elas representam no nossa visão ocidental uma coisa muito longínqua. E o cavaleiro, ele tem essa coisa de paz, ele tem essa coisa da aventura, tá? Na Golden Dawn, o cavaleiro, tá, de paus, ele é chamado em português de príncipe da carruagem de fogo, tá? E na visão da Golden Dawn, essas três pirâmides representam a evocação dos três outros arcanos da corte, né? Seriam rei, rainha e pajem. Eu achei isso bem legalzinho, né? O rei, a rainha e o pajem, a pirâmide menor. Eu achei bem interessante isso também, tá? Se realmente essa fonte é verdadeira, porque não lembro de ter lido nada sobre isso, mas eu acabei lendo assim em alguns blogs americanos sobre simbologia. Mas vamos deixar aqui em branco isso aqui. E também, assim, de um ponto de vista, digamos, místico, as pirâmides representam a morte, a iniciação, né, a elevação, poder, poder da vida sobre a morte também, né, explorar novas terras. Então, deixo aqui para vocês isso aqui. O céu azul representa o divino, a necessidade de uma mente lúcida também. Então, representa a ascensão, mais uma vez. Tem duas coisas nessa carta que representam a ascensão, que são as pirâmides, né? Que é a iniciação, uma ascensão, e o céu azul também no fundo. Será realmente? E é isso aí, gente. Deixo vocês aqui com essa aula de simbologia. Espero que tenha elucidado muito a maneira que você interpreta aqui esse arcano da corte, o Cavaleiro de Paus. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho aqui das notificações para você continuar recebendo as nossas aulas semanais aqui de tarô. Um abraço.